Olá, Libertação, capítulo 14, singular episódio. Penetrando o compartimento em que Margarida descansava, encontramos os dois hipnotizadores em função ativa que nos aguardavam. Gúbio olhou significativamente Saldanha e pediu em tom discreto: Meu amigo, chegou a minha vez de rogar. Releva a minha identificação, talvez tardia a seus olhos, com relação aos objetivos que nos prendem aqui. E denunciando imensa comoção na voz, esclareceu: Saldanha, esta senhora doente é minha filha, é filha do meu coração desde outras eras. Sinto por ela a mesma ternura com que você cuidou até agora do seu Jorge, defendendo-o com as forças de que dispões. Eu sei que a luta impôs acerbos espinhos ao seu coração, mas também guardo sentimento de pai. Por acaso não merecerei sua simpatia e ajuda? Somos irmãos no devotamento aos filhos, companheiros da mesma luta. Observei então cena comovedora que minutos antes me pareceria inacreditável. O perseguidor da enferma contemplou nosso instrutor com o olhar de um filho arrependido. Grossas lágrimas brotaram de seus olhos, antes frios e impassíveis. Parecia inabilitado a responder, diante da emotividade que dominava sua garganta. Mas Gúbio, abraçando-o fraternalmente, acrescentou: Passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Não desejará desculpar os que o feriram, libertando, enfim, quem me é tão querida ao espírito? Chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Nossa alma se banha na fonte purificadora do pranto renovador e esquecemos todo o mal a fim de valorizar todo o bem. Noutro tempo, também persegui, humilhei, não acreditava em boas obras que não nascessem das minhas mãos. Supunha ser dominador e invencível, quando não passava de infeliz e insensato. Considerava inimigos todos que não compreendessem os meus caprichos perigosos e não louvassem a minha insânia. Experimentava diabólico prazer quando o adversário esmolava a piedade ao meu orgulho, e gostava de praticar a generosidade humilhante daquele que determina sem concorrentes. Mas a vida, que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou meu coração com o estilete dos minutos, me transformando devagar, e o déspota morreu dentro de mim. O título de irmão, hoje, é o único de que efetivamente me orgulho. Saldanha, amigo, me diga se o ódio também está morto no teu espírito. Me fala se devo contar com a sua abençoada ajuda, com a ajuda das suas mãos. Eu e Eloy tínhamos lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada. Ou seja, Saldanha está feliz porque conseguiu ajudar todos os queridos. E estava feliz porque a verdadeira alegria é quando a gente se alegra pela felicidade alheia. E aí, Gúbio, humildemente, diz a ele que da mesma forma que ele estava feliz com seus queridos, ele também queria ajudar sua filha do coração. Ele diz a Saldanha que o amor que ele sente por Jorge é o amor que ele, Gúbio, sente por Margarida. Claro que ele poderia ter chegado lá, neutralizado Saldanha e salvado Margarida, mas não era o que ele queria fazer. Porque para ele, espírito elevado, não tem lógica salvar uma pessoa e deixar a outra muito mais revoltada. E no caso,
Saldanha iria se revoltar ainda mais com Deus, né? Para ele também era importante ajudar Saldanha e tantos outros que ele pudesse ajudar. Então, pedindo a ajuda de Saldanha, ele não só resgata Margarida, mas Saldanha também. Lembrando que a obsessão significa relacionamento doentio que precisa ser modificado. Portanto, se ele retirasse Margarida de lá e Saldanha não a tivesse perdoado, ele continuaria a persegui-la. Gúbio, espírito elevado que é, primeiro deu o exemplo para depois fazer o pedido para Saldanha. Como a gente sempre fala, né? Só se ensina pelo exemplo. Ou seja, exemplificar é a melhor forma de ensinar. Dessa forma, Saldanha não tinha como recusar, porque ele viu Gúbio ajudar os seus queridos sem pedir nada. Ajudou pelo prazer de ajudar. E em nenhum momento Gúbio criticou o seu comportamento. Muito pelo contrário, se colocou como um igual. Mostrou para ele o que é a verdadeira caridade. Dessa forma, como Saldanha poderia negar a ajuda de Margarida? Aqui precisamos entender o exemplo do Gúbio. Você quer receber a ajuda dos céus? Ajuda, que o céu te ajudará. Vemos que a verdadeira humildade de Gúbio conquistava todos, porque ele tinha autoridade moral. Saldanha enxugou os olhos, olhou com humildade o interlocutor bondoso e disse, comovendo-nos: ninguém me falou ainda como você. Suas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faça de mim o que desejar. Nessa noite, você adotou por filhos do teu coração todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparou meu filho demente, ajudou minha esposa alucinada, protegeu minha nora infeliz, socorreu minha neta indefesa e repreendeu os que me perturbavam sem motivo justo. Como não enlaçar agora as minhas mãos com as suas na salvação da pobre mulher que você ama como filha? Ainda que ela própria tivesse me apunhalado 1000 vezes, seu pedido, após o bem que você me fez, iria redimi-la ao meu olhar. E detendo a custo o pranto espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com uma expressão respeitosa: poderoso espírito e bom amigo, que me procurou na condição do servo apagado para acordar minhas forças enrijecidas no gelo da vingança. Estou pronto para servi-lo. Sou seu de agora em diante. Aqui vemos, né, que ele entendeu o que o Gúbio fez. E como sua característica era de sempre se colocar na posição de seguir um líder, né? Ele tinha Gregório como líder. Agora ele queria ter o Gúbio como líder. Mas Gúbio não aceita e diz sem se afetar: seremos de Jesus para sempre. E abraçando-o efusivamente, conduziu-o a pequeno aposento próximo, naturalmente para organizar plano de ação eficiente e rápido. Somente aí eu me lembrei de que nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores em função ativa, junto ao casal em repouso. Um deles estava inquieto e se demonstrava francamente compreensivo. Notava que algo de extraordinário tinha se passado, mas talvez, compelido pelos votos da disciplina, não se animava a dirigir palavra.
Mas o outro não acusava qualquer emoção. Continuava alheio ao drama que vivíamos. Parecia um autômato, né, em serviço, impressionando-me particularmente pela impassibilidade no olhar. Alguns minutos transcorreram, pesados, quando Gubi e Saldanha retornaram à cena. O ex-obsessor de Margarida se mostrava mudado, quase imponente. Via-se-lhe nele a renovação do rumo interior. Sem dúvida, estabeleceu novo programa de luta em companhia do nosso dirigente, porque chamou o hipnotizador mais vivo à conversa particular. Próximo de mim, a conversa era clara. Saldanha disse entusiasmado: Leôncio, nosso projeto mudou e conto com a sua colaboração. E ele disse: que houve? Um grande acontecimento. E prosseguiu transformado: temos aqui um mago da luz divina. Em traços rápidos, narrou os seus sucessos, né, da noite, em comovedora síntese, terminando por apelar: podemos contar com você? E ele disse: perfeitamente, sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da empresa. Olha isso. Mais uma vez, André mostra que não deixamos de ser o que somos, mesmo tendo escolhido o caminho errado. O obsessor não deixa de ser um amigo solidário, ele só está nessa condição por ter escolhido a forma errada de resolver o problema. E designando com um golpe de olhar o outro magnetizador que prosseguia operando ao lado de Margarida, em serviço automático, e disse: é indispensável, porém, todo o cuidado com Gaspar, que não se acha em condições de aderir. E mais atencioso, Saldanha esclareceu: tranquiliza-se, providenciaremos tudo. Leôncio mostrou estranho brilho nos olhos e, dirigindo-se ao ex-chefe da tortura, falou súplice: escuta, você conhece o meu problema. Já que você foi socorrido pelo mago, não poderei receber contribuição dele por minha vez? Tenho na terra a esposa seduzida e o filho à morte. Imprimindo inesquecível acento à voz, observou: Saldanha, você não desconhece que sou criminoso, mas sou pai ainda. Se eu pudesse livrar o filhinho da revolta e da sepultura enquanto é tempo, me consideraria sumamente feliz. Você sabe que um condenado não deseja igual sorte para os filhos de coração. Diante do choroso apelo, Saldanha não hesitou e, um tanto embaraçado, disse: bem, procura o benfeitor Gúgio e expõe o seu caso com franqueza. E Leôncio não se fez de rogado. Acercou-se respeitoso do nosso instrutor e explicou simplesmente, sem rebolsos: amigo, acabo de saber com que devotamento você mobiliza sua força, a benefício de criaturas desviadas do bem. Como nós, que nos sentimos desprezíveis diante de todos. E é por isso, né, que também venho implorar o seu auxílio imediato. E o orientador cortês disse: em que podemos ser úteis? Passei para cá há longos 7 anos e deixei no mundo minha mulher e um filhinho recém-nascido. Voltei moço ainda, sufocado no esgotamento do trabalho excessivo em busca de dinheiro fácil. Olha, André, novamente nos mostrando outra situação comum entre nós. Quantas pessoas desencarnam antes da hora no esgotamento pelo trabalho excessivo em busca de dinheiro, por causa de ambição.
E ele continua, né? Obtive realmente o que eu queria, com a provisão de vastos depósitos bancários, com que a esposa ainda se mantém até hoje a cobrir todas as necessidades. O desespero, a ânsia inútil por retomar o corpo que abandonou, a vaidade ferida, me converteram no colaborador desumano de Gregório, o nosso chefe. Que o nosso chefe, né, tanto se orgulha. Ai de mim, porém, que me sentia dono exclusivo dos encantos da mulher que eu adorava. As fantasiosas propostas de um enfermeiro que se aproveitou da fragilidade orgânica do meu filhinho para se insinuar sobre o ânimo da pobre mãe viúva e jovem, chamado a prestar socorro ao menino, depois de um incidente sem importância, o profissional percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada. Desde então, assediou minha esposa sem descanso e passou a envenenar meu pequeno, pouco a pouco, à força de entorpecentes administrados por ele, seguindo um plano cruel. Com o passar do tempo, conseguiu de Avelina quanto queria: dinheiro, ilusões, prazeres e promessa de casamento. Acredito que o casamento se realizará dentro de breves dias, e já me resignei a semelhantes pesadelos e exigências. Mas o perseguidor embuçado, sentindo em meu filho um concorrente forte aos bens que amontoei, procura aniquilá-lo sem pressa, roubando, calculado e ingrato, o desejo de viver para um futuro digno e feliz. Interrompeu-se por alguns minutos, né? E prosseguiu comovido. Francamente, me envergonho de pedir um favor que não mereço. Mas o espírito pervertido como eu, que pede recursos salvadores para os entes amados, guarda consciência do próprio infortúnio no mal que elegeu para inspirar o seu caminho. Benfeitor, por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias, se mãos amigas e devotadas não nos socorrerem à altura da nossa indigência. Já fiz tudo quanto me achava ao alcance das minhas possibilidades, porém sou parte integrante de uma falange de seres malvados, e o mal não salva nem melhora ninguém. Gúbio ia responder, mas Eloy tomou a dianteira e, com imensa surpresa para nós, perguntou sem cerimônia: e o nome do enfermeiro? Quem é esse infanticida? É Felício de forte emotividade, empalideceu o seu rosto e a expectativa inquietante desabou sobre nós. Desculpa. Mas Gúbio, com sublime serenidade, abraçou Eloy e inquiriu calmo: onde está o infeliz? Que não seja nosso irmão necessitado? A frase inteligente e bondosa sossegou o colega deprimido e ofegante. Ou seja, quem é necessitado é nosso irmão. Somos todos conectados. Quantas pessoas que são nossos desafetos e que descobrimos que temos algum amigo em comum. Ou seja, pessoas que gostam de gente, né? Pessoas que gostam da gente e de nossos desafetos simultaneamente. Portanto, todos temos o nosso lado bom. Faz sentido cultivar ódio? E ele continua, né? Desejoso talvez de desfazer as nuvens que se adensam naquele reduto doméstico,
e de o transformar em abençoado santuário, nosso instrutor nos convidou a visitar o menino enfermo sem perda de tempo. Saldanha indicou a figura estranha de Gaspar, que parecia surdo e insensível ao que se passava, e lembrou: vamos deixá-lo sozinho por algumas horas. Aliás, precisamos pelo menos de um dia, a fim de fortificarmos a defensiva. A falange de Gregório não nos perdoará. Nosso instrutor sorriu em silêncio e nos ausentamos. Soprava brando e fresco o vento da madrugada e pesada quietude reinava nas vias suburbanas que cruzávamos a passo rápido. Leôncio à frente nos mostrou confortável vivenda e informou: é aqui mesmo. Entramos. Em aposentos diversos, a dona da casa, o enfermeiro dormiam à solta, enquanto um pequeno simpático gemia quase imperceptivelmente, demonstrando angústia e mal-estar. Notava-se nele a devastação operada pelos tóxicos insistentes. Profunda melancolia estampava no seu olhar. Leôncio, o temido hipnotizador, abraçou-o e esclareceu: os venenos sutis, que ingere em doses diminutas e sistemáticas, invade o seu corpo e a sua alma. Fios magnéticos invisíveis ligavam ali pai e filho, porque o menino, num lance comovedor, embora a prostração em que se achava, contemplou embevecido o retrato grande do paizinho, suspenso na parede, e falou, súplice, baixinho: papai, onde está o senhor? Tenho medo, muito medo. Lágrimas ardentes seguiram sua prece inesperada, e o hipnotizador de Margarida, que até então nos parecia um gênio horrível, prorrompeu num pranto emocionante. Gúbio se ausentou por momentos e regressou trazendo Felício, o enfermeiro, provisoriamente desligado do corpo. O rapaz, apesar de semi-inconsciente, ao avistar Eloy junto ao doentinho, procurou recuar num impulso de evidente pavor, mas nosso dirigente o conteve sem aspereza. Meu colega se abeirou dele, já de fisionomia transfigurada, buscando dirigir-lhe a palavra. O instrutor, no entanto, afagou-o com a mão e avisou: Eloy, não interfira. Você não se encontra em condições sentimentais de operar com êxito. A indignação afetiva denunciaria sua inabilidade provisória para atender a esse gênero de serviço. Você atuará no fim. Em seguida, Gúbio aplicou passes de despertamento em Felício para que a mente dele acompanhasse a lição daquela hora, dentro do mais alto estado de consciência que lhe fosse possível, notando-se que o paciente passou a nos olhar com mais clareza, envergonhado e espantadiço. Eloy olhou positivamente amedrontado e, reparando Leôncio chorando sobre o filhinho, fez novo movimento de recuo, interrogando: que esse monstro chora? Gúbio aproveitou a pergunta brutalmente desfechada e interveio sereno: você não concede a um pai o direito de se emocionar diante do filhinho perseguido e doente? E o irmão de Eloy comentou com animosidade irredutível: sei apenas que para mim ele é um inimigo implacável, e o reconheço de perto. É o marido de Avelina. A princípio, eu o via nos odiosos retratos que povoam essa casa. Depois passou a castigar minhas horas de sono.
Olha os efeitos da obsessão. Lembra que o próprio Leôncio tinha dito que já tinha tentado de tudo? E vamos continuar no próximo filminho.